Uma única pergunta lá no ChatGPT pode gastar 10 vezes mais do que uma pergunta no Google. Agora, multiplica esse número por 1 bilhão. É esse o ritmo que a inteligência artificial está consumindo de energia no mundo inteiro. E o Elon Musk, dono da Tesla, foi lá no Fórum Econômico Mundial, que rolou em janeiro de 2026, e falou abertamente para todo mundo: o maior limite da inteligência artificial não é a tecnologia mais. Hoje, o limite da inteligência artificial passou a ser a energia. O mundo simplesmente não tem energia elétrica suficiente para suprir toda a demanda que a inteligência artificial está criando. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a fundo todos esses problemas e o que o mundo inteiro está se preparando para fazer nos próximos anos para não deixar isso acontecer. A gente já está vendo movimentações de vários países e empresas particulares reativando usinas nucleares para tentar produzir mais energia, e eu vou te explicar também por que o Brasil pode virar uma grande potência no meio de toda essa corrida. E até mesmo o que a prata tem a ver com isso tudo. Para você ter uma ideia da escala do problema que a gente está enfrentando, em 2022, todos os data centers do mundo consumiam somente 460 terawatts-hora por ano. E isso já era alto, já era mais do que países inteiros. Só que agora, em 2026, a Agência Internacional de Energia estima que esse número pode passar de 1.000 terawatts-hora nesse ano. Mais que o dobro em 4 anos. E o porquê disso está acontecendo é que um data center de inteligência artificial consome pelo menos 10 vezes mais do que um data center comum. Um data center que serve somente para armazenar dados. Cada modelo novo de inteligência artificial que você conhece, então aqui a gente está falando do ChatGPT, do Gemini, do Cloud, todas essas inteligências artificiais necessitam de milhões de processadores rodando ao mesmo tempo para fazê-las funcionarem, consumindo energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, é uma máquina que não para. Nos Estados Unidos, as pesquisas já mostram que os data centers já estão consumindo 4,4% de toda a energia americana. E essa demanda por energia só cresce a cada dia que passa. Mas aqui o problema fica cada vez mais sério. A gente não está falando só da energia em si. A cada pergunta de 100 palavras que você realiza dentro do ChatGPT, você está gastando pelo menos uma garrafa de água. É absurdo. Mas isso acontece porque os servidores precisam de água para resfriar todos esses data centers. E é por isso que eles consomem, em média, 5 milhões de galões de água por dia, o que é equivalente ao consumo de uma cidade inteira de 50 mil habitantes. E a previsão é que o consumo de água desses data centers, somente nos Estados Unidos, salte de 17 bilhões de galões em 2023 para 68 bilhões de galões em 2028. Um aumento de mais de 300%. É água pra caralho. E agora, o que a maioria das empresas no mundo inteiro estão fazendo para tentar solucionar esse problema? A Microsoft fechou um acordo de 1,6 bilhões para reabrir um reator em 3 Mile Island. Para quem não sabe, lá é o lugar que teve o maior acidente nuclear dos Estados Unidos em 1979. A ideia é reativar a unidade 1, que é uma das unidades que não foi derretida quando aconteceu o acidente. Mas não é só a galera da Microsoft que está tomando essas ações. O Sam Altman, CEO da OpenAI, o cara que criou o ChatGPT, investiu pessoalmente em 2 empresas de energia nuclear. Bill Gates também criou a TerraPower, que é uma empresa no setor de reatores nucleares, e o Jeff Bezos da Amazon está investindo na mesma direção. Ou seja, os mesmos caras que criaram a inteligência artificial sabem que o desenvolvimento dela depende exclusivamente da quantidade de energia que a gente vai conseguir produzir. E a solução que eles estão encontrando é a energia nuclear, porque é a única forma que a gente consegue produzir energia 24 horas por dia sem depender de sol ou vento. E a China entendeu isso muito antes. Em 2025, a China adicionou 543 gigawatts de capacidade energética em um único ano. Para comparação, toda a capacidade do Brasil é de somente 200 gigawatts. A China adicionou basicamente 3 Brasis em somente 12 meses. E é por isso que o Elon Musk falou que a China tem uma vantagem absurda na corrida da inteligência artificial. Mas agora vem a parte que me deixa mais animado. Enquanto a gente está vendo o mundo inteiro desesperado atrás de energia limpa para conseguir alimentar todos esses data centers, o Brasil tá de perna aberta. Porque enquanto a gente está vendo o mundo inteiro desesperado atrás de energia limpa para suprir a demanda dos data centers, o Brasil já tem o que todo mundo quer: a
matriz energética do Brasil é 87% renovável, hidrelétrica, eólica e solar. Para comparação, os Estados Unidos têm somente 24%, a China 32% e a Europa 45%. E o Brasil com seus 87%. E isso faz do Brasil o melhor candidato natural para receber toda a infraestrutura dos data centers da inteligência artificial. E o mercado já percebeu isso. O investimento para a construção de data centers aqui no Brasil já está prevendo 500 bilhões de reais até 2030. A Microsoft anunciou 2,7 bilhões de dólares em infraestrutura de nuvem aqui no país. O TikTok está construindo o maior data center da América Latina, lá em Porto do Pecém, no Ceará. O Brasil já tem mais de 200 data centers e lidera o mercado aqui na América Latina. E para ajudar, o governo brasileiro criou o programa Redata, que é um programa que dá isenção de impostos federais para data centers que operem com 100% de capacidade em energia limpa. Mas como nem tudo são flores, aqui no Brasil a gente enfrenta um sério problema. Um estudo da Schneider Electric mostrou que a capacidade de data centers no Brasil pode chegar até 45 gigawatts até 2050. Mas só se a infraestrutura do país acompanhar. Se o governo não investir em transmissão e geração, a gente vai ficar limitado em 26 gigawatts. Ou seja, o recurso a gente tem. O que vai faltar é a infraestrutura do nosso país. E é aí que está o maior risco. A gente vai perder uma grande oportunidade se isso não acontecer. E agora eu vou te contar um segredinho que poucas pessoas estão sabendo. Toda essa corrida por inteligência artificial depende única e exclusivamente de um material que é extremamente comum da gente vê, mas poucas pessoas estão dando atenção para ele nesse momento. Sim, aqui eu tô falando da prata. Data centers, painéis solares, carros elétricos e inteligência artificial dependem demais da prata. A prata é o melhor condutor elétrico que existe, melhor inclusive que o cobre. Ela tem a maior condutividade elétrica e a melhor refletância para a luz. E isso faz dela essencial em 3 pilares dessa revolução. Primeiro, a construção dos data centers. A prata é usada em switches, reels, disjuntores de alta voltagem, conectores banhados a prata que reduzem resistência e evitam o superaquecimento, e barramentos de distribuição de energia. Sem a prata, o hardware dos data centers simplesmente não funcionam com a capacidade que eles precisam. Segundo, os painéis solares. A prata é o material que forma os eletrodos que captam e transportam a energia gerada pela luz solar. É tão crítica que em dezembro de 2025, o custo de pasta de prata numa célula solar de alta eficiência ultrapassou o custo do próprio silício. Ou seja, a prata ficou mais cara que o próprio componente principal. E por terceiro, os veículos elétricos. Cada carro elétrico usa mais prata que um carro a combustão, nos contatos elétricos, baterias e sistema de carregamento. E é aqui que fica mais desesperador. O mercado de prata está no 5º ano consecutivo em déficit. Ou seja, há 5 anos seguidos, o mundo está consumindo mais prata do que o que a gente consegue minerar. Isso é extremamente preocupante e os estoques estão nas mínimas históricas. E é por isso que a China, em janeiro de 2026, simplesmente restringiu as licenças de exportações de prata. Ou seja, toda a prata produzida na China tinha que ficar na China, não podia ser exportada. E isso apertou ainda mais a oferta global. E o resultado foi que o preço da prata mais que dobrou em 2025. Bateu o recorde histórico e o JP Morgan projeta que a prata pode seguir em uma média de 81 dólares por onça em 2026. Então aqui a gente entende que a prata não é mais um metal precioso. Ela é simplesmente o metal da revolução energética. Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você curtiu esse conteúdo, aprendeu algo novo aqui e se interessou possivelmente pela construção dos data centers, considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso vai ajudar demais saber que você está gostando e trazer mais conteúdos igual esse. Não esquece de me seguir também lá no Instagram e tamo junto. Valeu, rapaziada!